I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Então, gente, nós vamos começar mais uma aula, tá? Nós vamos falar de geografia hoje. E o conteúdo é bem interessante. Começa a entrar nos conteúdos também que eu gosto bastante de tratar. O povo brasileiro, tá? Nós vamos para a página 112. Vamos aí ver um pouquinho o que o livro oferece pra gente. As pessoas são diferentes e cada uma tem sua individualidade. Elas se agrupam por determinadas características, cor da pele, forma dos olhos, tipo de cabelo, ou seja, características físicas e aspectos culturais, e formam um grupo étnico. Etnia é, portanto, um grupo de pessoas homogêneas em suas características físicas e culturais. Hoje, através de estudos científicos por meio da genética, parte da biologia que estuda os genes formadores do ser humano, sabemos que não existe nenhuma etnia essencialmente pura. Com o passar dos tempos, as etnias foram cada vez mais se misturando. A mistura de povos de tipos físicos e costumes diferentes dá-se o nome de miscigenação. Nossa gente, o povo brasileiro, formou-se principalmente da miscigenação de 3 grupos humanos: o indígena, o branco e o negro. O indígena, nosso primeiro habitante, também trabalhou como escravo em nossas lavouras. O branco, a princípio português colonizador, depois imigrantes de todo lugar do mundo. O negro, originalmente trazido da África para trabalhar como escravo nas nossas lavouras. O povo brasileiro é riquíssimo na sua formação. É um povo mestiço. Página 113. Nossa miscigenação é tão grande que o sociólogo Gilberto Freire nos classificou como uma meta-raça, um povo misturado pelo cruzamento de muitos povos. Essa meta-raça recebeu influência cultural de todos os seus elementos formadores. Veja o nome dado aos diferentes tipos mestiço. Então nós temos aí, ó, o branco, né, com o negro, mameluco ou caboclo. Então nós temos aí o branco, né, com o mulato, nós temos mameluco ou caboclo. O branco com o negro, nós temos o mulato. E o negro com o indígena, nós temos o cafuso. Hoje, encontramos também no Brasil descendentes de imigrantes da etnia asiática. São filhos e netos de japoneses que moram no Brasil há muitos anos e se casaram com brasileiros. São chamados Nisei e Sansei, respectivamente. As características étnicas são olhos amendoados, cabelos liso e pele alva, ou seja, pele branca, tá? Bom, eu não preciso nem entrar tão profundamente nesse assunto para falar que ele nos traz muita informação, né? Na primeira ou na segunda semana de aula, nós conversamos muito sobre tanta coisa. Eu acho que foram as semanas que nós mais conversamos, inclusive, que nós falamos sobre muitos assuntos. E um dos assuntos foi a miscigenação. Lembra que eu falei com vocês sobre cultura, sobre a mistura de culturas? Eu falei pra vocês da minha família, né, que eu tenho na família do meu pai. São todos portugueses, a família da minha mãe, o meu avô era índio. Então houve essa mistura, houve essa miscigenação na família. E falei da minha família em específico, né, que eu sou casada com um negro e nós temos 3 filhos juntos. Então, a miscigenação vai se dando dessa forma, né? A mistura de povos, as misturas de raças, de cores. E isso não fica só aí. Esse assunto, ele se estende para muita coisa, porque a cor da nossa pele, felizmente ou infelizmente, né? Depende do ponto de vista, traz muita história. E muitas delas não são tão alegres e felizes. Não é verdade? Nós estamos vivendo Na verdade, nós sempre vivemos, né? O racismo. Estou falando especificamente com a raça negra, né? As pessoas de pele negra, os pretos, né? O racismo, infelizmente,
ainda, né, em pleno século que nós vivemos, ainda é muito latente. As pessoas morrem por conta da cor da pele, as pessoas são humilhadas por conta da cor da pele. E se nós formos parar para pensar, tudo que nós temos hoje é graças aos negros, né? Porque os primeiros habitantes do Brasil, né, os primeiros habitantes, eles eram negros, todos. E como eu já falei para vocês em várias vezes, os donos das próprias terras, né, os donos do próprio lar, do próprio meio, foi feito de escravo para servir os brancos. Então, daí começou a escravização, daí começou essa distinção social que, infelizmente, é muito triste. Nós tivemos, recentemente, o caso do Floyd, não sei se vocês acompanharam, né? Que os policiais brancos imobilizaram ele até a morte. As últimas palavras dele foram: eu não estou conseguindo respirar. E ele foi ignorado. E cada vez mais o policial pressionava a perna, né, no pescoço dele até que ele faleceu, ele morreu. E tudo isso porque ele era preto. Não tinha justificativa, ele não estava fazendo nada, ele era preto. E por ele ser preto era motivo suficiente para ele morrer, entendeu? Porque se fosse um branco, com certeza nada disso teria acontecido. Ele teria sido... Na verdade, ele não teria sido nem autuado, nem parado, na verdade. É um tema muito complexo, que eu quero muito trabalhar com vocês e que nós vamos trabalhar. Nós precisamos desconstruir a cultura do racismo, porque o racismo é uma cultura. Infelizmente, as pessoas não se respeitam, as pessoas não se amam, as pessoas... Enfim, eu não consigo aceitar, sabe? Precisar falar disso. Devia ser um assunto que não devia precisar falar, não devia ser um assunto, na verdade, né? Eu não gosto de falar desse assunto, eu me sinto mal, eu fico emocionada. Então, gente, peço desculpa pra vocês, mas nós vamos falar sobre isso, nós precisamos falar sobre isso. E a palavra-chave é respeito, tá bom? O Brasil, ele é o país mais miscigenado do mundo. Ou seja, nós somos ricos, o nosso país ele é rico em cultura. Porque cada um que tá aqui trouxe um pouquinho do que tem, sabe? E os verdadeiros residentes, que são os pretos, que são os negros, que aceitaram, né? O Brasil ele é um país mais receptivo do mundo, né? Nós recebemos pessoas de todos os lugares do mundo e somos calorosos. E muita coisa. A cultura negra, ela vai desde a forma de comer, os tipos de alimento, crenças, até uma trança nagô, por exemplo, né? Essas tranças bonitas que as meninas usam, muitas colocam trança no cabelo por estética, mas não sabem a origem, não sabem o que significa, não sabem que hoje é usado por muitas mulheres, né? Principalmente brancas, porque virou moda, porque é bonito, porque é diferente, para fotografar. Mas muitos não sabem a dor que cada trança dessa carrega, né, na história. Porque as mulheres, enfim, a história é muito ampla, mas o pouco que eu sei é que na época as mães faziam isso no cabelo das filhas para que elas não fossem separadas das famílias, porque eles vendiam, né, os filhos dos negros para outros donos de terra, para outros fazendeiros. E as mães faziam de tudo para cuidar do cabelo das filhas, para não ficar sujo, porque era assim que os brancos diziam que eles eram sujos.
entendeu? Eles não eram dignos de estarem pisando terras brancas. Então, carregam uma história muito triste. Isso é uma das, porque tem muita história mesmo. As negras, né, as escravas, elas criavam as filhas, né, das brancas, das donas de fazenda, das sinhás, né, que elas chamavam. Elas criavam, elas amamentavam, né? E muitas dessas crianças cresciam se afeiçoando à escrava, ou seja, muitas tinham mais apreço, mais amor pela escrava do que pela própria mãe. E quando a mãe sentia isso, né, que a filha preferia estar com a escrava do que com a própria mãe, depois de uma certa idade, o que elas faziam? Mandavam matar, né? Então, um ser humano que viveu a vida inteira servindo estranhos que chegaram nas suas terras, tomaram a sua liberdade nas mãos, morria por ter sido uma pessoa boa. Então, assim, vai muito além do que a gente acha. Eu sei que eu fugi um pouco aqui do tema, que não tá falando do racismo em si, né? Tá falando, enfim, do povo brasileiro, os índios também. Eu tô falando mais dessa questão do racismo porque tá um tema muito escancarado no momento. Não que a história indígena não tenha, enfim, que os outros povos sejam menos importantes. Não é isso, eu não quero que vocês interpretem dessa forma. Mas eu senti muita necessidade de trabalhar especificamente esse tema, mas nós vamos falar de tudo, tá bom? Peço desculpa aí pelo meu desabafo, que acabou sendo um desabafo em vez de uma aula, mas espero vocês. Um beijo, amo vocês.